Olá, seja bem-vindo à aula 20 do curso de inglês básico e gratuito aqui pelo YouTube. Essa semana já tem uma novidade para você. Não sei se você está me acompanhando no Instagram, mas semana passada eu já deixei disponível o endereço do meu site. Lá você pode ter acesso a tudo que de mais fresquinho e atual nós temos no mundo da língua inglesa. Se você ainda não passou por lá e não viu as novidades, é só clicar lailapires.com, chegar lá e você vai saber o que vem por aí. Se ficou com preguiça de digitar lailapires.com, clica aqui embaixo que o link está disponível para você também. Na semana passada, nós fizemos o lançamento do Speaking Club. O que é o Speaking Club? Ele é para aquelas pessoas que já terminaram o curso de inglês ou então que pararam o inglês no meio do caminho, já conhecem e dominam algumas estruturas básicas e querem se comunicar. O Speaking Club é como o nome já diz, é o clube da conversação. Para você que não quer mais livros, que não quer que o seu inglês fique enferrujado, o Speaking Club foi feito para você. São grupos semanais que se reúnem para falar sobre temas variados, além de ter acesso a um conteúdo exclusivo dentro da minha plataforma. Mais uma coisa, se você está aqui assistindo esse vídeo, não esquece de dar um like, se inscrever no canal e chamar os interessados para fazerem parte desse inglês do mundo real. Hoje nós vamos dar seguimento ao assunto da semana passada. Lembra que na semana passada nós começamos a falar sobre o passado simples. E aqui 2 pontos eu quero que você já tenha em mente. Claro que eu uso passado simples para falar de situações de passado, é óbvio, mas eu uso o passado simples para falar sobre aquelas ações que já acabaram, que foram concluídas. E por isso nós temos algumas expressões de tempo que nos ajudam nessa. Yesterday, ago, e aí com esse ago vem o tempo, o numeral. A week ago, 2 years ago, a month ago. E last night, last year, last Christmas, para dizer algo que já passou. Hoje nós vamos falar sobre os verbos regulares e irregulares no passado. E para não perder o costume, bem-vindo à aula 20. Welcome! E assim nós vamos relembrar tudo que nós já falamos semana passada, mas é para ajustar os pontos aí. O simple past é usado com ações acabadas em um tempo definido. É frequentemente usado com advérbios de tempo como yesterday, yesterday morning, last week, last month, last night, the day before yesterday, anteontem, the day before yesterday, 3 years ago, in 1998, in the 20th century. Acompanha comigo aqui na tela. Os verbos em inglês no passado simples se classificam em regulares porque seguem uma regra de acordo com a sua terminação. Nós vamos ver aqui. E também irregulares. Os irregulares, eles não seguem uma regra, eles mudam completamente a sua conjugação dependendo do verbo. E quando nós falamos dos verbos irregulares, existe uma lista que nós precisamos estudar, não só decorar, porque se decorar a gente vai perder. Precisamos dessa lista, se familiarizar com a mudança dos verbos, inserir no nosso dia a dia, na nossa fala, na nossa escrita, para que eles fiquem aqui e que façam parte do nosso vocabulário, que é flexível. Flexível porque a cada dia a gente aprende uma coisa nova. Agora vamos analisar especificamente qual é a regra e como formar os verbos regulares no passado. Olha aqui comigo. Os verbos regulares são aqueles
cujas flexões de passado simples e do particípio do passado são formadas pelo acréscimo de ed e d. Ou seja, para eu levar um verbo para o passado em inglês que seja regular, eu preciso acrescentar ao fim dele de ou ed. Vou trazer aqui duas perguntas para você. Pergunta número 1. Como saber que um verbo é regular ou irregular? Pergunta número 2. Como saber se eu acrescento de ou ed? Então vamos com calma. Quem vai me dizer que verbo é regular e que verbo é irregular é a gramática. Não existe uma regra. Normalmente nós falamos assim com os alunos. Decora a lista e aqueles que não estiverem na lista são regulares. Mas a gente sabe que isso não funciona. Isso é só para dar uma amenizada na situação. Toda vez que surgir um verbo novo para você e que você não estiver familiarizado, você vai ter que recorrer à gramática para saber se ele é regular ou irregular. Porque para fazer essa diferença, não há uma explicação. Um regular é regular porque sim, e o irregular da mesma forma. E vamos responder a pergunta 2. Como que eu sei que eu tenho que acrescentar de e como que eu sei que eu tenho que acrescentar ed ao fim do verbo? Isso vai depender da terminação desse verbo. Vê aí comigo. Olha aqui na tela. Nós vamos acrescentar de em todos os verbos que terminarem com a vogal E. Então, ele é um verbo, está lá no presente simples, terminou com a vogal E. Se eu quero levar ele para o passado, eu vou acrescentar de ao fim dele. E aí, eu trouxe uns exemplos para você. Hope é presente. E hope no passado? Hoped. Like, liked. Lie, lied. Love, loved. Invite, invited ou invited. Change, changed. Behave, behaved. Live, lived. Arrive, arrived. Snore, snored. Então, é simples. O verbo está no presente. Ele termina em E. Ele no passado, provavelmente, vai receber um D. Lembrando que eu falei provavelmente, porque eu preciso ter certeza que ele realmente é um verbo regular. Seguindo, se o verbo tiver uma única sílaba, e a gente sabe que em inglês as palavras são consideradas como uma sílaba, aquelas que nós abrimos a boca uma vez só. Se eu abro, não que eu feche a boca, se eu abro a boca uma vez só, a palavra tem uma sílaba. Então, nesses casos, os verbos de uma sílaba só, se termina numa sílaba tônica, ou seja, como se tivesse um acento ali, formada por consoante, vogal, consoante, nós vamos dobrar a última letra e acrescentar ed. Aí você vai falar assim, ai, é muita regra. É muita regra. Quer ver só? Vai ficar mais fácil. Pensa num verbo que você abre a boca para falar uma vez só. Tem um sanduíche de vogal ali? O que é um sanduíche de vogal? É uma consoante entre duas vogais. É a sílaba final e é tônica? A gente dobra. Olha os exemplos aí na tela. Stop, stopped. Occur, occurred. Admit, admitted. Omit, omitted. Drop, dropped. Permit, permitted. Rob, robbed. Prefer, preferred. Control, controlled. Plan, planned. Então aí, todas essas últimas letrinhas, elas foram dobradas antes de acrescentar ed, porque na palavra a gente tem um sanduíche de vogal. Tem ali uma vogal entre duas consoantes. Além do verbo ter uma sílaba só e essa sílaba ser tônica. Stop, occur, permit. Vou pegar esse verbo permit. Parece que ele tem 3 sílabas, mas não. Permit. São 2 sílabas aqui. Permit. Eu abro a boca 2 vezes. Permit. No T, a gente fecha. Então, tem 2 sílabas. O mi, a sílaba do mi,
permit. Ela é tônica, por isso a gente dobra. E aí você deve estar se perguntando assim, mas era para aprender passado simples e você está falando de sílaba tônica? Sim. Por quê? Vai haver momentos que você vai se deparar com um verbo que ele vai estar no passado e ora ele vai ter a letra dobrada, ora não. Por que essa diferenciação toda? Olha aqui. Essa diferenciação se dá por causa do inglês britânico e por causa do inglês americano. No britânico, o verbo travel e o verbo rival, eles vão ter o L dobrado, mas isso não acontece no americano. Então, eu trouxe aqui a exceção para você e para você já entender quando você observar esses verbos com a letra dobrada. É porque estão escritos no inglês britânico. Travel, traveled. Rival, rivaled. Vamos agora ver mais uma regra de conjugação de passado e o que fazer com o final do verbo. Nessa tela aqui, nós temos os verbos que terminam em Y. Então, se toda vez que um verbo terminar em Y e antes do Y vier uma consoante, nós vamos tirar o Y e colocar IED. Então, ali no caso, study, studied, worry, worried, hurry, hurried, carry, carried, try, tried, cry, cried. Esses verbos aqui, todos eles perderam um Y, porque antes do Y vem uma consoante, e aí a gente acrescentou IED. Mas e aqueles casos que o verbo termina em Y, mas antes do Y vem uma vogal? O que nós fazemos? Em casos como esse, nós vamos deixar o Y ali quietinho, porque ele está próximo a uma vogal, e nós vamos simplesmente acrescentar ED ao verbo. Então, aí ficou pray, prayed, obey, obeyed, enjoy, enjoyed, play, played. Aqui, o Y só permaneceu porque ele está próximo a uma vogal, porque antes dele vem uma vogal. Continuando ainda com o assunto de sílaba tônica, você lembra em uma das telas anteriores que nós vimos o caso de stop, prefer, permit? Eles são os verbos que nós precisamos dobrar a última letra, porque a sílaba tônica está perto da alteração. Por exemplo, quando eu falo permit, eu só dobro o T porque a sílaba mit, ela é tônica. Porque se eu falasse permit, o per ia ser a tônica. E aí eu não ia precisar dobrar para levar para o passado. Eu só dobro porque além de ter consoante, vogal, consoante, é também uma sílaba tônica. Por que eu estou falando isso tudo? Olha aqui na tela. Se você observar aqui na tela, todos os verbos que eu trouxe com exemplo, eles têm a sílaba final consoante, vogal, consoante. Só que esses verbos aqui, nós não dobramos a letra. Por que não? Porque a tônica não está na última sílaba, que é consoante, vogal, consoante. A tônica está na primeira, então a gente não dobra, simplesmente acrescenta ED. Presta atenção na pronúncia, porque na hora que esses verbos forem para o passado, principalmente os que terminam com N, nós não vamos falar a vogal E. Então, ó, listen no passado, listened. Eu passo do N para o D. Tem aquela glottal stop aqui. Não sei se você está assistindo a série em inglês falado, quando a gente fala da junção de palavras, quando omite alguns sons. Então, aqui, para omitir esse som, nós usamos uma técnica vocal que ela é instantânea.
né? Não é porque eu queira fazer, mas é porque na hora de falar acontece exatamente isso. Fecha aqui para o ar passar e aí a vogal ela acaba ficando presa com o ar. Então o passado de lesson é listened. Open, a mesma coisa, ó. Opened. Então nada de falar opened, opened. Suffer, suffered. Aqui também, ó. O R vai direto pro D. Suffered. Wonder, wondered. Nada de falar wondered. Wondered, wondered. Develop, developed. Do P vai pro D, ó. Developed. Fasten, fastened. Fasten, fastened. O T a gente já não fala. E o ED a gente não fala o E. Fastened. Lembrando que eu estou falando devagar para você perceber a mudança na fala. No discurso do dia a dia, a gente fala com uma velocidade maior para não parecer tão robótico e parece até que algo não soa bem. Visit, visited. Offer, offered. Agora nós vamos ver alguns exemplos em frases e essas frases elas estão só na afirmativa. Para a gente entender a estrutura, aquela estrutura vai continuar sendo a mesma, de sujeito, verbo e o complemento da frase. E aí pode ser um substantivo ou expressão de tempo. Essa primeira frase, Susan helped him last night. Você vê aí a tradução, entre parênteses, o verbo help está no passado. Segunda frase, those students studied hard last semester. O verbo stud está no passado, studied. Robert hated blues, but his sister loved it. Hated e loved no passado. Vamos seguir vendo mais exemplos. While the children played in the garden, their mother cleaned the house. Então aqui, played e cleaned. When I lived in London, I worked in a pub. Lived, worked. No passado. É como o nome mesmo já diz. Passado simples. Antes da gente continuar fazendo a nossa sequência para ver o que são e qual é a forma de passado dos verbos irregulares, vamos ao desafio da semana para você concorrer à aula de conversação grátis. Então, olha só, a partir de amanhã, eu vou colocar nos meus stories lá no Instagram a frase I studied Simple Past with Laila Pires. Essa é a frase. Vou colocar a hashtag SpeakingClass e você só tem que compartilhar no seu Instagram. Mas lembra, seu perfil precisa ser aberto, senão não consigo ver a marcação. E aí você corre o risco de não concorrer à aula. Beleza? É só compartilhar os meus stories. Seguindo, vamos falar dos verbos irregulares. Os irregulares, por sua vez, possuem formação própria para as flexões dos tempos verbais no Simple Past e no Past Participle. Essa formação, na maioria das vezes, não tem qualquer semelhança com o infinitivo do verbo. Ou seja, quando nós vimos os verbos regulares, nós entendemos que eles possuem uma regra. Se terminar em Y e antes de Y vier uma consoante, o Y sai. Stud, studied. Se terminar em Y e antes do Y vier uma vogal, o Y fica. Play, played. Se terminar em E, nós colocamos D. Live, lived. Mas os irregulares, my friend, você tem que se esforçar para aprender. E não adianta só memorizar, porque se você memoriza e não usa, você perde. Então,
Você tem mesmo é que usar no seu dia a dia, mas algo facilita a nossa vida. Sabe aquela lista que vem no fim dos livros? Sabe essa lista que a gente tem acesso à internet? Se você digitar lá no site de busca, ah, Simple Past Regular Verbs List, ou então, lista de verbos irregulares no passado, você vai ter uma lista. Essa lista é o nosso kit sobrevivência. Por que eu falo kit sobrevivência? Porque essa lista, do dia que a gente começa a aprender inglês ao dia que a gente morre, ela é enough. Ela é o bastante, ela é suficiente para aprendermos. Então, se você ainda não domina os verbos no passado, eu te aconselho a ir estudando aos poucos, por dia. Veja aí o que é melhor para você. Trabalhar com 5 verbos por dia, com 10 verbos por dia. Quando eu digo trabalhar, é para não simplesmente pegar a lista, mas para fazer frases. Então você pegou lá uma determinada quantidade de verbos irregulares. Agora faz frase com elas. Faça perguntas, faça negativas. Hoje nós não vamos falar em como fazer negativa e interrogativa no passado. Hoje nós vamos falar sobre a divisão de regulares e irregulares. Então, para você já começar a estudar, faça frases afirmativas. Eu trouxe aqui para você alguns grupos de verbos no passado para você ver a alteração e a mudança. Então, se não está com um caderninho aí com um papel e quer saber o significado, agora é a hora. Eu vou falar os verbos no presente e no passado e o significado na frente. Aqui na tela não vai aparecer o significado. Se você observar, esses verbos aqui do grupo 1, eles formam o passado parecido. A vogal I é trocada pela vogal A para eles irem para o passado. Então, aí nós temos ring, que é tocar, tocar sonoro. A campainha tocou, o telefone toca. Não é o tocar de tocar com a mão, é o tocar sonoro. Sing, cantar. Sink, afundar. Drink, beber. Shrink, encolher. Agora eu vou falar presente e passado. Ring, rang. Sing, sang. Sink, sank. Drink, drank. Shrink, shrank. Viu como é importante a gente ficar ligado na pronúncia? Você sabe que existe o verbo think. Olha o som. Think. E também existe o verbo sink. Então, se eu quero falar o verbo pensar, mas não dou a ele a pronúncia correta, vão achar que eu estou falando uma coisa e eu quero dizer outra. Então, sink, normal, é o verbo afundar. Think é pensar. Nesse grupo aqui, você vê que os verbos, eles mudam uma única coisinha. Então, eu vou falar primeiro o significado. Feed, alimentar. Lead, guiar. Breed, procriar. Read, ler. Sell, vender. Então, agora vamos. Presente e passado. Feed, fed. Lead, led. Breed, bread. Read, read. Sell, sold. O grupo 3 é aquele grupo que todo mundo gosta. Por quê? Nada muda. Tanto a pronúncia quanto a escrita é a mesma. E aí nós temos hit. Hit é acertar, no sentido de jogar algo, bater em algo, atingir. Fit, caber. Spit, cuspir. Knit, tricotar. Quit, parar. Então vamos lá. Hit, passado. Hit, hit. Fit, fit. Spit, spit. Knit, knit. Quit, quit. Essa forma que você está vendo entre parênteses é a forma no inglês britânico. Eles vão mudar. No americano, eles ficam do mesmo jeito.
Seguindo aí, vamos ver o grupo 4. Aqui muda tudo. Então, ó, buy, comprar, fight, brigar, seek, procurar, think, pensar, bring, trazer. Agora vamos falar presente e passado. Buy, bought, fight, fought, seek, sought, think, olha a diferença, thought. O de cima eu falei sought, o de baixo, thought, bring, brought. Olha quanta coisa a gente já viu hoje até aqui. Nós vimos quando identificar que um verbo é regular ou irregular no passado, e a gente já viu que não tem como saber isso. Nós vimos como fazer as regras dos regulares e nós vimos alguns grupos de irregulares divididos de acordo com o som. O que você vai fazer? Você vai pegar essa lista, anotar no seu caderninho, fazer as frases que eu te aconselhei. Na próxima semana, nós vamos organizar essa estrutura, passar algumas frases para o passado e vamos ver ainda estrutura negativa e interrogativa no passado simples. Sabe que toda semana, às segundas-feiras, às 8, nós estamos aqui com essa aula para te dar também a oportunidade de praticar o seu speaking. Não esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal e avisa aos seus amigos. Nos vemos semana que vem. Goodbye!